Nós já aprendemos que toda e qualquer sociedade que não está aberta a discutir as suas questões, a cair na questão do esgarçamento, que é muito falado, o tecido social esgarçado, essa sociedade ela não evolui e muitas vezes caminha para conflitos que se tornam muito mais amplos do que se previa. E nós brasileiros temos essa habilidade, e Minas Gerais é um estado onde o diálogo sempre fez parte da história política. Minas sempre esteve à frente de grandes eventos brasileiros, não porque sejamos melhores do que qualquer outro estado, pelo contrário, mas é porque nós mineiros sempre nos colocamos à disposição de servir no diálogo, buscar o entendimento entre as várias pontas do país, e por Minas Gerais passaram diversas situações históricas de soluções e contratos sociais novos. Na questão da Revolução de 30, por exemplo, entre o Sul, o restante do país, o estado de São Paulo, Minas Gerais foi o centro de toda essa discussão. Então nós hoje precisamos exercer essa herança que nós temos da nossa cultura, da cultura do debate. E é isso que na política eu tenho procurado fazer, e a representação mineira também tem colocado. Primeiramente, eu acho muito interessante como eu vejo aqui que a plateia, a maioria nasceu depois dos anos 2000, né? É isso? A maioria aqui nasceu depois dos anos 2000, nós é que já estamos do outro lado da serra, né? Meu pai que tinha essa expressão, meu pai é de uma cidade do sul, chama Bom Sucesso, e meu pai brincava que depois dos 60 anos a cerca bica para o brejo. Quem faz cerca na roça sabe que você começa da parte alta do terreno e vai até a direção do brejo, onde os animais não vão. Então, quando a cerca está chegando no final, a cerca indicou para o brejo. Então, muitos aqui, a maioria muito jovens, e há uma diferença grande entre deputados e senadores. Os deputados nós chamamos de a Casa do Povo. É a casa da representação das leis e dos debates no entorno da legislação. É de lá que saem as grandes proposições que vão para o Senado, que é a casa revisora. Nós, senadores, representamos os estados. Somos 3 de cada uma das unidades da federação, independentemente do tamanho de cada estado, nós temos 3, justamente para manter o equilíbrio da unidade federativa brasileira e, naturalmente, nas questões da República. O Senado é a casa onde dali todo problema tem que ser resolvido. Não se sai nenhum problema do Senado sem uma solução. Então, a nossa função é muito com relação ao relacionamento com o STF, as embaixadas, os acordos internacionais brasileiros. As leis que vêm da Câmara, especialmente as medidas provisórias, nós fazemos um papel de revisão. E somos também uma casa legisladora, uma casa propositiva. Então, o nosso trabalho tem sido um trabalho sempre de buscar o consenso quando um assunto chega ao Senado e veio de uma grande polêmica da Câmara dos Deputados. Por exemplo, reforma tributária. Ela vinha sendo já discutida no Brasil há muitos anos, chegou na Câmara, teve uma votação de afogadilho, vamos dizer assim, o governo atual decidiu fazer a reforma e não fez os debates com a sociedade como deveria ter feito. Era um assunto para nós levarmos o ano todo discutindo com a sociedade, mas chegou no Senado e o Senado tem que dar uma resposta. Então nós fazemos as modificações dentro da visão dos estados e devolvemos para a Câmara. Esse é o papel do Senado com relação às discussões principais do país. Na questão da nossa proposta aqui, das liberdades, principalmente individuais, vamos fazer um histórico aqui. A Constituição de 88 do Brasil, ela foi feita, ela foi trabalhada num momento em que o país saía de uma situação de um governo de excepcionalidade, saía de um momento militar, de um movimento que surgiu lá em 64 e que derrubou o governo naquela época e que ficaria no poder só por 3 anos, a proposta era essa, mas como toda ditadura, o poder sobe a cabeça e eles acabaram ficando por mais de 20 anos no poder até entregarem no finalzinho de 84 para 85 a volta da democracia. Então, em 88, o Brasil entregou uma nova Constituição. E uma Constituição que foi construída com o pensamento de não deixar com que aqueles movimentos militares, a defesa, voltasse. Então, a Constituição, ela foi uma Constituição
garantista dos direitos individuais e das liberdades. Mas foi uma Constituição que não atacou principalmente as questões, por exemplo, econômicas do país. Desde 88, nós estamos mantendo em conformidade decisões que foram tomadas pelo próprio governo militar. Tanto que boa parte da legislação ainda são decretos dos anos 60 que estão vigentes em várias situações. Então, era aquele momento do Constituinte. E você pode dizer assim, foi um momento ruim? Não, muito pelo contrário. Era o que era possível fazer naquele momento para que o Brasil tivesse uma Constituição que garantisse o início da democracia e o crescimento do país nas bases todas dos poderes e da República. E foi muito bem sucedida. É uma Constituição que deu ao país décadas de estabilidade, mas ela enfrenta um problema hoje que é um problema comum a toda a nossa sociedade. As mudanças que nós vivemos hoje são muito rápidas. Até o final do século XIX, metade do século XX, você ainda tinha um país, um mundo, especialmente o Brasil, com uma configuração social muito diferente. Um Brasil rural, um Brasil de 60% da população de analfabetos, um mundo em que a tecnologia era restrita somente a países mais desenvolvidos. Você tinha ainda resquícios de uma guerra mundial que fez com que novas nações surgissem no contexto de guerra, aquela coisa toda. Quando nós entramos nos anos 2000, o mundo mudou de uma forma muito rápida. Tanto que, por exemplo, eu vejo aqui todos com um celular, um smartphone na mão. Não se preocupe que eu não estou fazendo crítica, não, porque eu também, vez ou outra, eu tenho que olhar. A informação, ela veio com muita rapidez. A tecnologia acessou as pessoas com muita rapidez. O mundo pós-guerra entendeu que era preciso estender o estudo, a formação fundamental da sociedade, e o Brasil não ficou de fora disso. Apesar de estarmos muito atrasados, mas o Brasil também entrou nessa questão de nós fazermos com que a população se alfabetize. Os programas de ampliação de vagas em escolas cresceram muito. Para aquele momento do país, o ensino médio, por exemplo, que eu vivi, era um ensino médio em que a gente não tinha vaga para todas as pessoas. Não havia vaga no ensino fundamental, no ensino médio, que é hoje antigo segundo grau, para todos os jovens. Era preciso quase que uma concessão. Hoje não. Hoje nós temos escolas com vagas por quê? A população, a situação do país mudou. Essas mudanças, elas precisam se refletir na Constituição. Daí, muitas vezes, as críticas que dizem assim, nos Estados Unidos, a Constituição americana não se mexe nela, são completamente diferentes. Nós somos países completamente diferentes, culturas completamente diferentes, que inclusive esbarram no direito. Você vai ter lá o common law, que são os juízes que tomam decisões de acordo com a situação que eles estão vivendo, e nós temos no Brasil uma justiça processualista, uma justiça que se baseia em documentos, em provas, em fatos, em depoimentos, em perícias. É muito diferente. O juiz, ele, pela nossa Constituição, ele tem que tomar decisões com base no que está sendo ali apresentado dentro das prerrogativas dos advogados, dentro das provas técnicas, e por aí vai nessa história. Então, a Constituição brasileira, ela constantemente sofre mudanças. E sofre mudanças por quê? Porque você tem novos desafios que vão chegando no dia a dia da sociedade brasileira. Desafios que em 1988 não eram quase impossíveis de se pensar, porque não existiam. A gente tinha um país completamente diferente do que tem hoje a juventude com um pouco mais de 20 anos de idade. E essas mudanças, esse novo ser social, esse novo movimento de convivência, naturalmente traz uma série de desafios. Por exemplo, vamos entrar aqui no recorte das eleições do ano passado. Nós tivemos uma eleição completamente diferente de todas as eleições já feitas no Brasil. Pela primeira vez, nós tivemos, por exemplo, a necessidade de nós pensarmos sobre a liberdade em rede social. Nós temos um código, né, que define claramente o marco civil da internet, em que a liberdade de opinião, a liberdade de posicionamento, ela é um princípio fundamental na questão do marco civil da internet.
Mas nós percebemos que essa liberdade, ela também serviu em determinados momentos para se divulgar notícias falsas. Aí entra o nosso primeiro desafio: como nós podemos fazer com que os erros que nós percebemos se tornem hoje, né, uma prática proibida ou pelo menos evitada. Aqui nós estamos numa transição muito interessante, entre a liberdade de falar, de pesquisar, de dizer o que pensa, mas a responsabilidade social pelo que você fala, pensa e que você coloca em prática. Essa é uma discussão que, inclusive, no direito, hoje ganha muito destaque, porque há juristas alemães que dizem, por exemplo, que se o direito naquela época tivesse exercido essa questão de corrigir as liberdades, o nazismo não teria conseguido dominar a Alemanha e posteriormente fazer todo o massacre que fez com a própria população daquele país. É uma discussão que nós precisamos fazer como sociedade. Qual é o limite dessa intervenção nas nossas liberdades? É um assunto difícil. Não é simplesmente sentado, não. Nós vamos ter agora um censor. A partir de agora, todas as plataformas vão ter lá uma censura. Nós já fizemos censura no Brasil. Não funciona. Não funciona. A questão hoje passa: qual é o princípio que nós temos hoje? As plataformas responsáveis pela divulgação da informação têm que seguir a mesma lei que segue o procedimento das empresas de jornalismo. As empresas de jornalismo são responsáveis pelo que elas publicam. O jornalista formado e profissional, ele tem que legalmente responder por aquilo que ele produziu e colocou. Para isso você tem calúnia, difamação, você tem uma série de crimes. Mas nas plataformas internacionais, qual é o limite? São plataformas que estão no exterior, cuja legislação é a local. Muitas vezes as informações vêm por meios tecnológicos que não estão nem no país de origem, estão alocados em outros países que têm legislação muito mais aberta e que não entende como crime o que elas publicam em outras nações. Então, essa conjunção de desafios, vamos dizer, tecnológicos e na questão legal, sobre direitos de liberdade de cada um, bateu com muita força. E nós não conseguimos ainda entender nem mesmo onde vai. Eu sou presidente da comissão especial que vai criar uma legislação sobre inteligência artificial no Brasil. Eu digo para vocês com muita tranquilidade: cada semana eu sei menos, porque a cada semana que eu vou estudar um novo modelo tecnológico, surgiram outros. Quando a gente fala em ChatGPT, nós já estamos falando em algo que já não é novidade, nós estamos falando em outros sistemas. Então a legislação, ela tem que ser, antes de tudo, principiológica. A gente tem que ter princípios: o princípio da dignidade humana, o princípio do respeito à liberdade de opinião, o princípio da liberdade de divulgação de ideias, desde que elas não atinjam ou proponham qualquer tipo de crime ou de racismo. Isso é uma necessidade. E outra, que é a questão da proteção dos dados individuais, porque a facilidade com que se acessa aos nossos dados hoje é algo impressionante. Essa semana nós tivemos uma discussão lá no âmbito da inteligência artificial sobre jogos online, coisa que não é da minha geração, é da geração de vocês. O meu neto de 15 anos joga online as apostas com gente do mundo todo, aqueles jogos. E eu me ativo para um detalhe: os diálogos travados entre os jogadores não são gravados, e a Constituição brasileira não prevê que as plataformas sejam obrigadas a entregar os diálogos. Resultado: há pouco tempo nós tivemos um caso de estupro mediante extorsão de uma garota em São Paulo, de uma adolescente de 17 anos, em que ela, nesses jogos, se viu obrigada, numa questão de, por exemplo, de uma foto nua, e começou a ser chantageada pelo grupo para que ela se expusesse, e acabou sendo estuprada por um determinado grupo. E a polícia, ao fazer a investigação, não teve como embasar o inquérito. Por quê? Porque os diálogos que forçaram não estavam presentes para a justiça poder. Quer dizer, é um vácuo na legislação que nós obrigatoriamente temos que corrigir. Olha, é outro princípio: quem se coloca à disposição para poder trabalhar com essa questão da informação e tecnologia também tem que ter a responsabilização, e cada país tem que fazer a sua legislação. Isso é possível, desde que a gente discuta realmente qual é o ponto de equilíbrio
que nós temos em relação a isso. Eu faço parte de um grupo internacional de 35 países, eu represento o Brasil num Fórum Internacional de Segurança de Fronteiras capitaneado pelo Senado dos Estados Unidos. Nós temos uma legislação conjunta para combater lavagem de dinheiro, financiamento a terrorismo, tráfico humano, a questão, por exemplo, do tráfico de drogas. Há uma legislação conjunta, então os países, quando querem, eles se reúnem e eles conseguem levar a Constituição. Mas isso não é um processo fácil, porque quando você sai só do aspecto tecnológico, aí nós caímos nos aspectos, por exemplo, políticos e religiosos, que é onde eu quero chegar com vocês sobre esse assunto. Se a nossa dificuldade em entender os limites sobre a tecnologia, a divulgação e o que nós esperamos dela, imagine quando nós chegamos em pontos que tornam as pessoas diferentes no seu posicionamento político, ideológico e religioso. Vocês observem o tamanho do desafio. O Brasil, que saiu das eleições de outubro do ano passado, é um Brasil profundamente dividido. Profundamente dividido. Um país de direita e de esquerda. E aqui entra a grande função da política. Nós temos que convergir o país ao diálogo. Nós temos que fazer, nós temos que pacificar o país e buscar que as novas gerações tenham uma possibilidade de escolher livremente do jeito que desejar. E nós temos os meios para isso. Mas, e quanto às questões, por exemplo, da liberdade, que estão muito divulgadas hoje, e que nós temos aí o Supremo Tribunal Federal como centro das discussões? As decisões que estão sendo tomadas, elas são decisões válidas ou elas são decisões que ultrapassam os limites da Suprema Corte? E acho que vale a pena aqui fazermos um recorte sobre o que é o STF de 88. O STF de 88 é uma corte que ganhou toda uma blindagem da sociedade para que ela pudesse decidir em casos extremos, inclusive de ameaças militares. A Constituição de 88 deu ao Supremo todo um poder decisório. Aqui entra uma passagem até bíblica muito interessante, que o apóstolo Paulo ele escreve aos Romanos assim: onde não há lei, não há pecado. O que ele quer dizer? Se não está escrito na lei que você não pode fazer, então você não está pecando. Que era a questão religiosa dos judeus, de todo o rito judaico. Paulo falava: olha, não traz essa lei não, porque uma hora que você processa a lei para nós vamos estar pecando. Assim é a Constituição. Quando você não tem na Constituição uma definição clara, quando a lei não diz com clareza como agir, o Supremo Tribunal Federal age. Aí entra um ponto interessante, é o chamado freio e contrapeso, que é uma prática do direito, que vocês já devem ter visto, em que cada poder precisa ter o seu limite, o seu posicionamento. Mas a sociedade, ela acaba trazendo, dentro da própria conjunção do direito, novidades. Aí chegou ao Supremo a ideia de que é o seguinte: o parlamento não responde, então nós temos que responder. Começaram a aparecer as famosas súmulas, que na verdade são novas leis. E começaram, e o parlamento não respondeu, não se manifestou, e o Supremo tem legislado. Daí o Supremo legislou, o TSE, que é o órgão de regulação, também começou a legislar, criar leis em cima das eleições, definições, mas que são leis. Agora até o Tribunal Regional do Trabalho também cria leis novas, inclusive discutindo com o Supremo Tribunal Federal. O Supremo dá uma decisão, o TRT vai lá e dá outra decisão, o TST dá outra decisão, então há um conjunto. Agora o STJ também começou. A Constituição diz assim: salários, proventos, soldos não podem em momento algum ser alvo de penhora para pagamento de dívida. Aí eu disse: não, peraí, não é isso não, é só a parte do salário da sobrevivência da família. O restante pode, bem, quem vai decidir isso? Quer dizer, nós começamos a ter a expansão do que nós temos como conceito de hermenêutica. Cada um começa a entender da forma que decide, que quer, e nós começamos a ter uma sociedade confusa. Aí os embates, que é o contrário da gente conseguir pacificar, eles começam a ficar mais acirrados. Na questão política, as penas que estão sendo dadas aos invasores lá do Congresso são penas compatíveis com o crime que eles cometeram, 17 anos. Sempre se fala muito sobre penas de acordo com o crime, né? Crimes contra a vida, contra o patrimônio, contra a sociedade.
17 anos, são penas compatíveis? É uma discussão que tem que se fazer sobre isso. Errar, ninguém pode apoiar, mas não há um certo exagero nessa questão aqui. Por quê? Porque nós temos um vácuo jurídico que precisa ser preenchido e discutido. E esse vácuo, ele tem que ser preenchido pelo parlamento. Não há outra saída. O parlamento, gente, eu falei isso uma vez num programa de rádio que eu tinha à tarde, isso gerou muita polêmica. O parlamento é a cara do povo. Eu falei isso e entrei num táxi. A taxista aqui em Belo Horizonte, uma senhora, ela falou que você é o Carlos Viana, professor. Eu gostava muito de você, mas agora não gosto de você não. Por quê? Porque você falou uma coisa lá absurda que eu não concordo com você. O que eu falei? Você falou que o político é a cara do povo. E não é. Eu sou uma mulher trabalhadora, eu sou uma mulher honesta, eu sou uma mulher isso, sou uma mulher aquilo. Está bem, minha senhora. Mas eu vou fazer uma pergunta para a senhora. Em quem a senhora votou? Eu votei para o prefeito. Ah, não, eu não quero saber prefeito. O prefeito está aqui todos os dias. Eu quero saber o seguinte: quem a senhora votou para deputado federal, a quem a senhora deu uma decisão de criar leis nesse país? Não sei. Alguém me pediu o voto, eu dei. Então a senhora vai me desculpar. Mas o político é a cara do povo. E é assim que tem que ser. O político representa o que pensa a maioria de uma determinada população. E quando você leva esse conceito ao parlamento, você está fazendo com que a Constituição tenha validade. Constituição nenhuma no mundo vale se ela não for aceita por uma maioria da população. Lei nenhuma é aceita se ela não tiver um consenso social de que aquela lei é necessária para regular a convivência de uma sociedade. E aqui começam as pressões. Por exemplo, vamos falar sobre jornalistas que criaram programas para falar do STF. Eles têm direito de fazer isso? Tem. Eu tenho direito, como senador, de falar o que penso, de criticar como forma da gente reequilibrar, na minha opinião, os poderes, mas eu tenho que ter responsabilidade sobre o que eu falo. Você tem, por exemplo, jornalistas que criaram programas e que depois receberam voz de prisão porque monetizaram seus canais, ganharam 5 milhões de reais por mês, único exclusivamente para divulgar verdade ou mentira sobre a Suprema Corte. Houve um excesso maldoso na liberdade e que acabaram sendo presos. Então a gente precisa começar a entender que cada movimento dessa sociedade, ela vai ter uma resposta. Na questão agora, por exemplo, polêmica do aborto, que o Supremo Tribunal Federal decide retomar uma discussão que o parlamento disse não. Por que o parlamento disse não? Porque 7 em cada 10 brasileiros são contra. No início da discussão, eram 9 em cada 10. Hoje já são 7. Daqui a pouco, quem sabe daqui a 20, 30 anos, a sociedade vai inverter. Vão ser 4 contra 6 a favor, as leis vão refletir isso. Mas hoje, a lei tem que refletir o que diz a maioria de uma sociedade. E a maioria da sociedade diz não a essa questão. Eu sou um representante que digo não, olha, não quero. Eu prefiro muito mais os programas de responsabilidade na questão da concepção do que nós aceitarmos um país que promove o aborto em qualquer fase da vida. Porque se a gente for discutir, nós não estamos falando em direito à vida. A Constituição diz que todo mundo tem direito à vida, então quando é que ela começa? É a grande discussão que vocês, inclusive formados, também vão enfrentar futuramente. Essa vida começa quando? Para nós, a maioria da população, cristãos, a vida começa quando a concepção existe. Ela começa ali, é a nossa visão. E nós somos a maioria da sociedade. Então, enquanto nós somos a maioria da sociedade, a lei vai e tem que refletir o que nós pensamos. À medida que o tempo for passando, agora não pode. É um grupo de ministros sentar, um deles virar e falar assim: não, a sociedade mudou, as leis são desatualizadas, há casos que não estão previstos, então eu vou dar uma decisão seguinte, uma súmula que a gente pode liberar para todo e qualquer sistema de aborto. Não, está errado, porque quem tem que decidir isso é o parlamento, e o parlamento vai refletir o que a população pensa. Daí eu não preciso nem dizer da importância do voto, da escolha de vocês em quem vai representar. Se vocês concordam comigo ou não, da minha posição, vocês têm que escolher um representante que vai refletir o que vocês pensam, o que vocês querem. Essa é a discussão. É lá pela Constituição que nós fazemos com que toda essa movimentação social, todo esse confronto, essas discussões, elas têm que encontrar espaço no diálogo do parlamento e na votação. E
tem que ser refletido na Constituição brasileira e vai se refletir à medida que a população for também mudando a sua opinião. Tanta coisa já mudou, né, na questão do relacionamento dos casamentos, do adultério, a sociedade hoje com relação aos direitos das mulheres, isso tudo vem sendo colocado com muita rapidez. A sociedade muda, a Constituição também, mas há de se entender o que cada grupo da sociedade defende. E nós não podemos permitir que em discussões desse tipo, e eu tenho colocado isso com muita clareza no Senado, o parlamento tem as suas competências invadidas. Se nós temos excessos, se há falta de resposta, isso tudo tem que ser discutido em freios e contrapesos, em poderes que se respeitam, e não numa tomada de decisão unilateral, muitas vezes vaidosa e impositiva. Essa questão da imposição na sociedade, isso é um problema sério, porque nós não podemos permitir que uma maioria imponha não direitos a minorias. Isso não é possível. As minorias têm os seus direitos e têm que ser respeitadas em todas as questões. Mas nós também não podemos, ao inverso, que minorias, quando assumem o poder, queiram impor à maioria o seu pensamento. Diálogo e equilíbrio na sociedade dentro do parlamento. E é lá que nós temos que discutir. É lá que nós temos que levar os posicionamentos. Se futuramente o discurso for mudado, tudo bem, mas enquanto não mudar, nós temos que ter essa questão de uma sociedade que precisa se respeitar e precisa entender as suas mudanças. Há no Brasil uma mudança muito profunda, inclusive, no perfil religioso brasileiro. Vocês devem estar acompanhando. Há uma mudança geral na Constituição religiosa brasileira de grupos cristãos, especialmente evangélicos, que crescem a cada época, 35%, 40%, e que isso numa sociedade vai pesar, e vai pesar muito nas decisões futuras, e que nós não vamos abrir mão, em momento algum, de nos vermos representados naquilo que nós acreditamos, que é o direito à vida, a liberdade religiosa, a boa convivência pacífica entre os vários grupos religiosos. Esses valores têm que estar acima de qualquer outra questão. Os valores da liberdade, do diálogo e do respeito mútuo entre pessoas que pensam diferente. Se nós mantivermos isso, nós vamos fazer a sociedade brasileira evoluir. É o que nós precisamos. Agora, se nós radicalizarmos em que cada um queira impor o seu jeito de vida, né, a sua maneira de pensar o país, nós não vamos avançar e nós perdemos tempo demais em discussões que não nos interessam. Na eleição passada, nós discutimos muito esquerda e direita, nós não discutimos alfabetização, melhoria das escolas, mais acesso ao ensino superior, não discutimos como nós podemos combater mais a miséria, não discutimos os problemas de infraestrutura do Brasil. Nós estamos sendo ultrapassados por países que até 10, 15 anos eram muito mais pobres do que o Brasil e que ainda enfrentam problemas. Olha, nós estamos sendo ultrapassados por uma Índia que enfrenta problemas seríssimos de castas sociais em que meninas são vendidas para serem prostitutas, e isso é aceito naturalmente na maior parte do país. E estão ultrapassando a gente na economia, vão se tornar a terceira economia do mundo muito breve, atrás dos Estados Unidos. O que está acontecendo conosco? Eu imagino, e a minha visão é de que nós perdemos tempo demais em debates que não são os mais interessantes. Nós precisamos reaprender esse equilíbrio de representação política. E é pela política, gente, que a gente muda o país. Se está faltando remédio, se falta a estrada, é a política que tem que tomar essas decisões, no âmbito correto de cada uma. Mas nós precisamos recuperar isso o mais rapidamente, porque essa visão da sociedade sobre freios, contrapesos, cada um exercer a sua função até o seu limite, não ultrapassar. São desafios muito modernos que hoje vocês que estão aqui na formação do direito naturalmente vão enfrentar os tribunais futuramente em vários aspectos. Que a sociedade vai continuar se discutindo com os pontos sobre o que é liberdade. Mas a liberdade, ela tem qual limite? O meu pensamento, ele é livre para ser exposto até que ponto? Eu digo que apesar dos mais de 500 anos que nós temos, nós ainda temos um trabalho de construção de um país que vai levar muito tempo, e eu espero que a gente possa deixar para vocês que
é a geração que vai chegar breve no mercado de trabalho, no dia a dia do país, um país mais pacificado, um país onde a gente possa decidir as questões sem nenhum tipo de guerra ideológica ou mesmo religiosa, que a gente possa preservar sempre o que o Brasil sempre teve de bom, que é o respeito das pessoas e, né, o bem-vindo a todo estrangeiro, a todo aquele que chega de pensamento diferente. É algo que nós não podemos perder na nossa natureza. A minha visão é essa, minha visão é política, né, que vocês vão ter aqui os professores, o embasamento constitucional, mas a minha visão é a visão de quem escreve a Constituição, né, a visão dos embates sociais que precisam de representantes nas várias casas e que vão levar o que pensam as pessoas que votaram. Eu, por exemplo, tive 3.568.000 votos. Bem provável que uma parte hoje não vote, pela questão do dia a dia, mas outra parte que não votou, possivelmente votará pelos meus posicionamentos. É assim que a política funciona. Eu espero poder contribuir em outras oportunidades e que essa visão, né, de um país que está em constante debate com construção possa ajudar vocês a entender com mais tranquilidade, né, cada um dos problemas que a sociedade tem, que não são iguais. Cada um deles tem uma matiz, cada um deles tem uma forma de discussão e uma solução diferente para que a gente possa resolver. E isso vai acontecer ao longo da vida inteira de vocês, como aconteceu na minha. Muito obrigado a vocês, um bom dia e um bom encontro.